Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Ingrid. Bom domingo para você. Um ótimo dia para você e para sua família. Um ótimo dia para nós. Um ótimo dia se você for na igreja hoje, um bom culto. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Então vamos lá para a 7ª aula. Graças a Deus, já chegamos na 7ª aula. Aulas de esquenta, aulas de aquecimento para a Semana de Finanças Cristãs, que vai começar amanhã. E o tema da aula de hoje é como aumentar a sua renda e multiplicar o seu dinheiro. Então, bom dia, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, a última aula de aquecimento para a Semana de Finanças Cristãs do Vermelho ao Positivo, que começa amanhã. Então, nós tivemos várias aulas de aquecimento durante essa nova temporada. E essas aulas, elas têm temas específicos. E quais foram os temas dessas aulas? Nós vamos recapitular agora. Primeiro, motivações bíblicas para você organizar as suas finanças. Essa foi a nossa primeira aula e ela está salva para você poder assistir. Qual que foi o segundo tema? Como encontrar paz financeira mesmo estando com dívidas. Nossa segunda aula. Nossa terceira aula. É possível eliminar as dívidas e nunca mais se endividar? A outra aula que nós tivemos. Pense assim e alcance a prosperidade financeira. Outra aula, olha o tema. Aprenda a negociar suas dívidas. Essa aula aqui foi muito importante. Outra aula, olha o tema. Faça isso para ter tempo de organizar as suas finanças. E qual foi a sexta aula? A 7ª aula, que é de hoje. Como aumentar a sua renda e multiplicar o seu dinheiro. Então nós tivemos essas aulas, elas estão salvas e você pode assistir, tá bom? Fico muito feliz em ter você aqui comigo, né, em saber que você quer aprender sobre finanças à luz da Bíblia. Talvez seja a primeira vez que você esteja aqui assistindo uma aula de aquecimento comigo. Valéria, muito bom dia, Valéria. Deus te abençoe seu domingo, sua família, um ótimo almoço, um ótimo café da manhã para você, em nome de Jesus. Então talvez você já me conheça também. De qualquer forma, não vai mudar nada. Sabe por quê? Porque nós teremos conteúdos especial sobre finanças à luz da Bíblia, para abençoar você e, consequentemente, você agradar a Deus com as suas atitudes. Então sejam muito bem-vindos. E lembrando que a nossa última aula hoje de aquecimento, ela tem começo, meio e fim. Então essas aulas de aquecimento, elas se intercalam, elas se unem entre elas. É como se fosse um livro, para que você possa entender melhor como organizar as suas finanças. E hoje eu te dou uma dica. Seja um cristão verdadeiramente comprometido. E eu vou te dar um conselho. A partir de agora, pense dessa maneira, tá bom? Eu sou um cristão verdadeiramente comprometido. Alimente a sua mente com isso, tá bom? Por quê? Porque você precisa assistir às aulas. Sem aulas, sem um ensinamento, a gente não chega a lugar nenhum. Então, se você quer agradar a Deus, você precisa cumprir os princípios bíblicos sobre finanças. Se você quer honrar a sua família, você precisa aprender. Se você quer multiplicar o seu dinheiro, que fica em suas mãos, você precisa aprender. Valéria, estou trabalhando. Valéria, bom trabalho para você então, minha irmã. Deus te abençoe. Então, esse treinamento em finanças para cristãos será dividido em 2 etapas. Essa nossa primeira etapa está acabando hoje. E a nossa segunda etapa começa amanhã. E a nossa segunda etapa, que começa amanhã, é a Semana de Finanças Cristãs.
Então nós teremos aulas gravadas, aulas de reforço, nós teremos exercícios, nós teremos apostilas, nós vamos nos aprofundar na prática daquilo que Deus tem para nós. Porém, essa primeira etapa, ela ficará salva para você. Você não vai perder ela, ela ficará salva para você. Então já anote na sua agenda que a partir de amanhã você vai se aprofundar um pouco mais. Quais são os horários? São os mesmos horários. Eu procuro manter sempre os mesmos horários para a gente não se perder no nosso cronograma. Porque colocam de manhã, outra tarde, outra noite, vira aquela bagunça, no outro dia a gente já nem lembra mais que horário que é, porque às vezes esqueceu de anotar, tá bom? Então fique atento, se ligue nas aulas, porque eu tenho certeza que você não está aqui por acaso. Nada na vida do cristão acontece por acaso. Nada. Quando nós entendemos isso, nós fortalecemos a nossa fé em Deus e entendemos que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Então nada é por um acaso. Você não me encontrou por um acaso. Nós não estamos aqui participando num domingo às 7 horas da manhã de uma aula por um acaso. Provavelmente você quer aprender sobre finanças, você quer ter paz. E eu te digo, tem como encontrar essa paz. Tem como encontrar meios para multiplicar o dinheiro. Tem como encontrar meios para aumentar a renda. E por isso que eu estou aqui para te orientar sobre isso. Aí você deve falar assim para mim: ah, Carlos, mas com qual autoridade que você fala isso? Primeiro que eu sou cristão há quase 20 anos. Aceitei a Jesus Cristo quando eu tinha 21 anos de idade. Sou batizado. Eu sou um cristão raiz, você pode ter certeza disso. Segundo, que eu trabalho com finanças, sou consultor financeiro há mais de 10 anos. Eu tenho formação em teologia e gestão financeira. E o principal de tudo isso, eu já passei pelo caos financeiro, já passei pelas dívidas, já passei pelo descontrole, já passei pela dor. Eu não tinha R$1,75 para pegar um ônibus. Só que eu alcancei aquilo que Deus tinha reservado para mim. É o que Ele tem para mim. Não é o que Ele tem para todos, é para mim. O propósito de Deus para mim. Então, eu tenho muita autoridade para falar sobre isso, porque eu vivenciei os dois lados da moeda. E hoje, na aula de hoje, eu vou ensinar você como aumentar a sua renda e multiplicar o seu dinheiro. Eu vou falar sobre duas situações que muitas vezes o cristão, ele desconhece. Ele desconhece. Então, você vai precisar aprender isso para que você entenda que é possível. É possível. Só que são todos que alcançam? É claro que não. Eu preciso falar isso para você que está me assistindo, tanto ao vivo quanto depois com as aulas gravadas. Porque elas vão ficar salvas para você poder assistir. Não são todos que alcançam. Mas, Carlos, então quem que alcança isso? São os cristãos verdadeiramente comprometidos. Quem é procrastinador não alcança. Quem é enrolado não alcança. Quem é desatento não alcança. Lembra que eu falei sobre os 3 tipos de cristãos? Esses não alcançam. Sabe por quê? Porque o cristão enrolado, por exemplo, são aqueles cristãos que eles participam das aulas, participam de eventos, só que eles não praticam nada que aprendem. Eles até adquirem conhecimento, mas guardam apenas para si. E muitas vezes não aplica, não está nem aí. Ou aplica parte. Como que vai conquistar? Não vai. E por eles não usarem o que aprenderam, eles acabam não prosperando. E esses cristãos, eles vivem reclamando. Lembra que eu falei que a reclamação é o alimento para demônios, é o alimento para o inferno? Então esse ele não prospera, porque ele é enrolado. Qual que é o segundo tipo de cristão? São os desatentos. Esses cristãos, eles
reclamam que suas orações não são respondidas, quando na realidade, na verdade, Deus ele já respondeu às suas orações, mas por estarem desatentos, eles simplesmente não percebem as respostas que Deus já deu. Então existe o cristão desatento, existe o cristão enrolado. Esses dificilmente vão alcançar o que Deus tem para eles. Qual cristão que alcança o que Deus tem para ele? São os cristãos verdadeiramente comprometidos. Esses cristãos, eles realmente desejam fazer a diferença. Eles são totalmente empenhados. E o empenhados não quer dizer que ele vai ter ultra, megas resultados. Não, mas ele se esforça. Esse cristão é aquele tipo de aluno de escola assim, ó. Ele tirou uma nota 7 de 10. Só que ele realmente estudou. Ele realmente procurou fazer o que a professora falou. Só que ele tem algumas dificuldades. E isso a gente consegue perceber. Talvez você é assim, você consegue ter essa percepção nas pessoas de quem realmente se esforça e tirou uma nota ali mediana, do que daqueles que vai levando a banho-maria, enrolado. A gente consegue perceber. Esse cristão, eles são empenhados, eles participam das aulas, eles fazem anotações, eles estudam, eles interagem, eles fazem parte do momento, eles são participativos. Esses cristãos, mesmo que com dificuldade, eles seguem fielmente os mandamentos que Deus procura que ele pratica. Ele procura seguir, ele procura fazer. Esse alcança rapidamente o que Deus tem reservado para ele. Mas o que está acontecendo com os cristãos? Os cristãos, eles estão praticando a boa mordomia financeira do jeito errado. Porque muitos cristãos, eles começam a sua caminhada de fé de uma forma errada. Especialmente quando não tem clareza ou uma orientação adequada sobre o que a Bíblia ensina sobre finanças. Por isso que você não pode perder as próximas aulas. As próximas aulas da semana que vem. Por quê? Porque eu vou te ensinar os caminhos corretos sobre o que a Bíblia fala sobre finanças. E eu não sou o tipo de pessoa que fica inventando história ou fica querendo oferecer milagres para as pessoas. Não, eu sou verdadeiro, eu sou realista. Eu não falo para os meus alunos que eles vão sair das dívidas em 2 dias. Eu não posso fazer isso, até porque a Bíblia não garante isso. A Bíblia garante um processo. A Bíblia garante milagres. Mas os milagres não é uma receita que você pratica e alcança esses milagres. Não tem como. Eu falei ontem sobre um milagre que nós recebemos, eu e minha esposa, sobre a quitação da nossa casa. Eu não sei se vocês estavam participando, se todos que estão aqui ouviram falando sobre isso, mas aquilo foi um milagre. Mas não é uma receita. Faz isso, isso, isso que você vai receber o milagre. Não. O milagre você tem que acessar o coração de Deus. É do seu coração para o coração de Deus. Deus olha para você, Ele olha o seu coração, Ele vê, ele fala com você aquilo que está escrito em Provérbios, que Deus julga a intenção do coração. Então Ele vai ver a sua intenção e a partir daí, Ele vai ver se você realmente precisa do milagre. Sabe por quê? O milagre, ele não Deus não realiza milagres por causa de uma necessidade. Então, às vezes, você pode estar passando por alguma necessidade achando que a sua necessidade vai chamar a atenção de Deus. Não. O que Deus julga é a intenção do coração. E para todos que receberam milagres, não foi por causa da necessidade, foi por causa da fé. Porque Jesus Cristo sempre usava a palavra fé. Lembra da mulher com hemorragia? Não foi a dor que ela estava sentindo que fez com que o milagre acontecesse. Jesus Cristo olhou para ela e disse assim: mulher, a tua fé te salvou.
Então é a fé. É a fé que movimenta Deus para que o milagre aconteça. E eu não posso falar que você receberá milagres. Ah, faça isso para você receber milagres. Não. O milagre ele pode acontecer. Eu já vivenciei milagres. Você também provavelmente já vivenciou milagres, mas não é uma receita. E no mundo financeiro, eu já deixo muito bem claro, não existe isso. Pode acontecer? Pode, mas eu não atrelo os ensinamentos a milagres, como muitos fazem com a teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, mal ensinada, fazem com que os cristãos pratiquem errado a boa mordomia financeira. Isso pode levar o quê? A maus entendidos sobre como aplicar esses ensinamentos em suas vidas diárias. E para evitar isso, é crucial você estudar a Bíblia, estudar cuidadosamente os princípios sobre finanças e buscar orientações de pessoas experientes. E um dos primeiros passos, qual é? Que eu sempre aconselho, é orar. Eu tenho certeza que Deus coloca pessoas boas, íntegras em nosso caminho. E a gente percebe, nós temos em nós um chip chamado de detectação de pessoas mal intencionadas. A gente sente nas palavras, a gente percebe, porque o Espírito Santo nos mostra isso. Então, a gente percebe. E eu não posso chegar em vocês e falar: ah, vocês vão receber, vocês vão resolver os seus problemas financeiros hoje. Não, jamais eu vou fazer isso. Então, muitos cristãos, eles acabam enfrentando problemas financeiros porque eles não entendem o propósito bíblico de cuidar daquilo que Deus coloca em suas mãos. Não entende o propósito maior em ter finanças organizadas. Está fazendo sentido para você até aqui? Você está me entendendo? Então, o que eu preciso que você entenda? Eu tenho certeza que que Deus não quer que a gente viva de migalhas. Ah, Carlos, mas você fala sobre finanças, significa que eu vou ficar rico? Eu não sei. Significa que eu vou ter amanhã muito dinheiro, muitos dígitos na minha conta bancária? Eu não sei. Eu não posso ser mentiroso e hipócrita falando que todos vão ter. Porque não são todos que querem ser cristãos super comprometidos. Não são todos que querem assistir às aulas todos os dias às 7 horas da manhã. Não são todos que querem rever as aulas para ver o que Deus está falando ali. Não são todos que querem participar da Semana de Finanças Cristãs. Não são todos que se envolvem. Porque, eu já falei, existem 3 tipos de cristãos. Não são todos. Então eu não posso falar que são todos que vão alcançar. Eu estaria sendo hipócrita e mentiroso. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus não quer que o seu povo viva de migalhas. Porque o Deus que nós apresentamos para as pessoas é um Deus de milagres. É um Deus que criou os céus e a terra. É um Deus de poder. É um Deus de glória. É um Deus que governa os céus, a terra e o inferno. Tudo está sujeito a Ele. Aí quando nós vamos mostrar, vivenciar as nossas finanças, estamos vivendo de migalhas. Como é que Deus é esse que a gente serve? Algumas coisas ficam sem coerência. Aí eu deixo claro para vocês: ah, Carlos, mas será que não é um propósito de Deus eu estar passando por isso? Eu também não sei. Se é propósito de Deus ou não. Mas eu acredito que Deus trabalha com propósitos. E muitas pessoas precisam passar por uma situação para que elas possam testemunhar, quando elas alcançarem a vitória, de que Deus pode fazer a diferença. Foi assim que aconteceu comigo e assim que está escrito na Bíblia. Assim está escrito na Bíblia. Então, existe o propósito? Existe. Mas eu garanto para você que a maior parte dos casos não é propósito. É falta de conhecimento sobre a palavra de Deus, sobre os princípios bíblicos, ou estão sendo ensinados de forma errada. Eu já recebi mensagens de pessoas que falando que os líderes ensinam que é pecado acumular riqueza na terra. Aonde que está escrito isso na Bíblia?
Eu desafio qualquer pessoa. Aí o que acontece? Eles pegam textos sem contexto. Não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Nada a ver. Acumulem tesouros nos céus. Está escrito em Mateus. É um ensinamento errado. Nós devemos buscar o que em primeiro lugar? É onde o texto já começa falando. O reino de Deus. Se você está buscando primeiro a riqueza terrena, onde a traça e a ferrugem corrói, você está errado. Busque primeiro o reino dos céus. Primeiro o reino dos céus. Essa é a fonte, essa é a base, essa é a nossa força. Isso tem que ser o desejo árduo do seu coração, do meu coração. É buscar primeiro o reino dos céus. E o que é buscar primeiro o reino dos céus? É fazer a sua oração adequadamente, fazer a leitura da palavra de Deus constantemente, e fazer jejum para matar a sua carne e se aproximar de Deus. Esses são os princípios básicos. Depois vem servir a Deus para ajudar os necessitados, cumprir o seu propósito, cumprir sua missão, cumprir o seu chamado, usar os seus dons e talentos para a obra de Deus, não para o mundo como muitos cristãos estão fazendo. Então, envolve várias coisas, mas primeiro, é o reino de Deus. Então hoje, eu vou te ensinar sobre como aumentar a sua renda e multiplicar o seu dinheiro. Só que antes eu preciso dizer para você o seguinte: se você está no grupo do WhatsApp, não saia, porque lá você vai receber o certificado de participação do evento, pois só o cristão verdadeiramente comprometido, que está se desenvolvendo, que está aprendendo, vai receber. Quem permanecer no grupo até o final, não é só até hoje, até o final, vai receber um plano inteligente para ajudar a organizar o seu tempo de maneira prática e eficaz. E no decorrer das próximas aulas eu vou explicando como que você faz. No decorrer das próximas aulas, a partir de amanhã, nós teremos aulas ao vivo e gravadas. Quem vai receber essas aulas? Só quem está no grupo. Então, se você está me assistindo aqui, está ao vivo, se você não estiver no grupo, você não vai receber. Se você estiver no grupo, você vai receber. Só quem está no grupo vai receber. Tá bom? Então você precisa estar no grupo. Não saia de lá. Convide pessoas para poder entrar no grupo, porque é lá que todas as informações vão acontecer. Então vamos lá. Carlos, como que eu faço para aumentar a minha renda e multiplicar o meu dinheiro? Então vamos entender. Primeiro nós precisamos entender que o dinheiro ele é uma ferramenta para cumprir os propósitos de Deus. Então eu não vou te dar um motivo, eu vou te dar dois. Para que você possa entender como que você faz para aumentar a sua renda e multiplicar o seu primeiro. Primeiro, motivo, que é um dos motivos que ajuda a aumentar a renda. Você precisa entender o que é renda ativa. Você já ouviu falar sobre renda ativa? Você que está aqui? Responda para mim. Renda ativa. Você já ouviu falar? Sim ou não? Responde para mim aqui. Vamos ver se vocês estão acordados e estão aqui comigo. Carlos, eu já ouvi. Carlos, eu não ouvi. Responda para mim. Renda ativa. Você sabe o que é? O que é uma renda ativa? Responda para mim aí, por favor, vocês que estão aqui. Não, eu não ouvi, não tem problema. Nós estamos aqui para poder aprender. Carlos, eu já ouvi, mas eu não entendo muito bem. Explica com mais clareza para mim. Então, o que é uma renda ativa? Vocês que estão aqui. Renda ativa, ela refere-se ao dinheiro que você ganha por meio do seu trabalho. Renda ativa, ela é o dinheiro que você ganha, o que você faz, por meio do seu trabalho direto. Ou, como mais conhecido, o esforço pessoal. Você sai da sua casa, às 8 horas da manhã, e vai para o seu trabalho. Lá tem um esforço pessoal, tem um esforço do seu braço, do seu tempo. Normalmente, como que as pessoas fazem para ter esse dinheiro? É com ganhos salariais, com comissões,
com lucros, né, de participação. Mesmo sendo funcionário, muitas empresas pagam a participação de lucro. Ou talvez você tenha o seu próprio negócio, mas você precisa estar presente ali para que você consiga obter a renda ativa. Então essa é a renda ativa. É a forma de renda que depende do seu envolvimento contínuo para gerar receita. Então se você parar de trabalhar, você deixa de ganhar. Se você trabalha, você ganha. Então isso é a renda ativa. O que acontece com a renda ativa? Você precisa gerenciar o seu tempo para que você consiga fazer mais dinheiro. Então começa a limitar o seu ganho e aumento de renda. Por quê? Porque imagina o seguinte, o tempo é o bem mais precioso que nós temos, certo? Só que você tem 24 horas e eu tenho 24 horas. Toda a humanidade tem 24 horas. Dessas 24 horas, 8 nós a utilizamos para quê? Para dormir, certo? Nós a utilizamos para dormir. A partir do momento que a gente utiliza o tempo para dormir, resta quanto tempo? 16 horas. Dessas 16 horas, 8 nós utilizamos para trabalhar. E depois nós temos mais 8 horas. Essas 8 horas nós temos que dividir por um monte de coisa. É para a família, de um modo geral, ou é para a esposa, ou é para a esposa, ou é para o marido, ou só para os filhos, ou só para a mãe. Às vezes você tem alguém que está doente na sua família, é você que tem que cuidar. Às vezes você tem um cachorrinho, você tem que passear, você tem que limpar a casa, você tem que lavar a louça, tem que lavar carro, você tem que estudar, você tem que ir na escola bíblica dominical, você tem que ir no culto de manhã ou no culto à noite. Talvez você é líder de um ministério, você chega no domingo, você se envolve e tem o domingo inteiro à disposição disso. E depois no meio da semana você tem que arrumar tempo para organizar o material que você vai aplicar, enfim. 8 horas para trabalho, 8 horas para descanso e 8 horas para os outros afazeres. Sem contar que você também precisa descansar. Então, a renda ativa, ela se torna algo que vai limitar o aumento da sua renda. Principalmente, para quem é procrastinador, para quem é um cristão desatento, para quem é um cristão enrolado. Você só tem 8 horas para aumentar a sua renda. Então, se você não souber utilizar o seu tempo de forma produtiva e eficaz, eu sinto muito em dizer, mas ficará muito mais difícil aumentar a sua renda. Então, se você tem 8 horas para trabalhar e fazer dinheiro, se você costuma procrastinar, se você costuma adiar as tarefas que você precisa fazer, ou se você não dedica tempo para aprender sobre finanças, como cuidar de forma inteligente do seu dinheiro, isso vai ser um problema para você. Carlos, mas tá, o que eu preciso fazer? Eu preciso ser uma máquina? Não preciso ser uma máquina. Eu tenho certeza que assim como eu, talvez você tenha muitas dificuldades em fazer algumas coisas. Eu tenho muitas dificuldades em muitas coisas. Aqui nós somos iguais. Qual que é a diferença? É que muitas coisas eu não adio. Eu vou lá e faço. Eu vou lá e faço. Eu não fico com um mimimi. Eu não fico, eu tô cansado hoje, eu vou assistir uma televisão. Não, eu vou lá e faço. Como muitas outras pessoas, vai lá e faz. E qual que é o grande problema? O cristão, ele quer aumentar a renda dele sem muito esforço. E o esforço que eu digo não é aquela pessoa que chega até mim e fala assim, Carlos, mas eu trabalho em 3 empregos, eu cuido da minha casa, eu estudo, eu faço isso, faço aquilo. Tá. Você pode estar fazendo um monte de coisa,
mas você pode não estar sendo altamente produtivo. Você talvez está querendo abraçar o mundo e por isso você não está aumentando a sua renda. Então como que você faz para aumentar a sua renda? Você precisa se organizar, porque o tempo é igual para todos. E por que alguns alcançam e outros não? Eu acabei de dar a resposta para vocês. Até a gente chegar até aqui, eu já dei a resposta. Por que alguns alcançam e outros não? Carlos, mas Deus quer que todos aumente a sua renda? É claro que Deus quer. Mas todos vão aumentar, Carlos? Não. Não. Porque se você não entender que você tem que ser muito objetivo, claro e focado naquilo que você quer, você não vai alcançar. Ah, Carlos, então você está falando que eu tenho que pensar só em dinheiro? Claro que não. Tem um monte de coisa que a gente precisa pensar que é tão importante quanto o dinheiro. Mas eu falo sobre finanças. Então eu preciso falar para você que você precisa organizar um tempo para entender como você faz para aumentar a sua renda. Aumentar renda não significa ter que trabalhar 14 ou 15 horas. Não. Aumentar renda muitas vezes significa que você precisa organizar o seu tempo e as suas finanças. Só isso. Às vezes o seu dinheiro está indo para a instituição, porque você paga juros abusivos e você não sabe como negociar. Às vezes você tem dinheiro para receber e você não sabe o que você tem para receber. Às vezes você consegue diminuir o valor do financiamento da sua casa, do seu carro, da sua moto, só que você não sabe como fazer. Então para onde está indo o dinheiro? Está indo para o banco, para a instituição, não para o seu bolso, não para a obra de Deus. Talvez você poderia pegar parte e reverter para a obra de Deus, reverter para a sua família, para ajudar os necessitados. Entra mês e sai mês, altos juros. Então a renda ativa, ela vai de uma certa forma, se você não souber utilizar, ela pode limitar o aumento da sua renda. Então quando eu entendo que a renda ativa, ela precisa do meu esforço pessoal, eu preciso entender que eu preciso organizar o meu tempo e tudo que eu faço de uma forma muito clara. Eu preciso ter a minha rotina organizada para que eu consiga aumentar a minha renda. Aí o que vai acontecer? Essa aula de hoje, ela é complemento das outras aulas. Por isso que eu falo, é como se fosse um livro. Se você só assistiu a primeira aula, você não anotou, você não fez nada, você só veio aqui, participou, depois você foi lá, acelerou no 2.0, assistiu meia boca e vem aqui agora e fala, nossa, cara, mas não estou entendendo nada. Você não vai entender mesmo. Não vai entender mesmo. Eu deixo muito bem claro, eu repito todas as aulas. Tudo que eu falo é como se fosse um livro. Não adianta você ler o primeiro capítulo, depois querer ler o último e falar, eu entendi. Não entendeu nada. Nós tivemos 7 aulas até aqui. Essa é a 7ª. Se você só assistiu aqui, mais ou menos, não anotou nada, você já esqueceu. Já passou. Já passou. Precisa organizar a sua rotina e o seu tempo. Ah, Carlos, mas eu não tenho tempo para assistir. Não tem problema, vai fazer outras coisas. Então continua sofrendo com a desorganização financeira. Eu sou muito claro. Eu não posso ser mentiroso. Ah, Carlos, mas o meu casamento está acabando. Se você não arrumar um tempo para corrigir os erros do seu casamento, ele vai acabar. Ah, mas eu estou cansado, então deixa o casamento acabar. Deixa a sua família ser destruída. Ah, Carlos, mas o meu pai e minha mãe, eu não tenho um relacionamento legal com eles. Tá, tenta corrigir alguns erros. Às vezes a gente tem que engolir sapo, elefante, para manter alguma coisa. Ah, mas o outro não tem que mudar? Eu não tenho que mudar ninguém. Eu tenho o direito de viver em paz. E se eu acho que para viver em paz eu tenho que fazer vista grossa para algumas coisas, eu faço. Desde que não atinja a minha integridade, os meus valores, os meus princípios. Mas eu faço, mas eu não tenho paciência. Então tá bom, deixa destruir tudo. Abandona e vai viver a vida. Mas não fica com mimimi, não fica com ninguém. Então para você
entender a renda ativa, ela vai depender do seu esforço braçal. E se você não souber utilizar com inteligência, você não vai conseguir aumentar a sua renda. Você não vai conseguir. Sabe aquela velha história? Para amanhã você tinha organizado o seu tempo. Eu tenho que ir no médico, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. São as atividades principais. No decorrer do dia surgiu uns 3 ou 4 compromissos de pessoas aleatórias e você quis atender essas pessoas, aí você ficou naquela loucura. Chegou no final do dia, você teve a sensação de que, nossa, eu fiz um monte de coisa, mas não fiz nada. O que você precisa fazer? Se você já pré-definiu coisas na sua mente que você precisa fazer, que você acha que é importante, e surgiu coisas aleatórias, de pessoas aleatórias no seu dia, você tem que falar não. O seu tempo é limitado. O meu tempo é limitado. Nós precisamos estar focados naquilo que precisamos fazer. Eu costumo dizer o seguinte: nós precisamos viver o momento. E o que é viver o momento? Preste atenção nisso que eu vou falar para você. É muito importante. Se você sentou para tomar café da manhã, desliga o celular, desliga a televisão, desliga o rádio, chame as pessoas e sente para tomar o café da manhã. Preste atenção no pão. Preste atenção no café. Preste atenção nas pessoas que estão sentadas à mesa tomando o café da manhã com você. Pronto. Agora não. Você senta para tomar o café da manhã, você quer responder o WhatsApp, quer responder o direct, quer assistir a aula, você quer assistir o culto, você quer ler o que você tem que fazer na igreja, você fica pensando no seu dia de ontem. Como que vai aumentar a renda desse jeito? Se não tem foco? Se você sentou para almoçar, é a mesma coisa. Tire o aparelho de celular da mão, coloque num canto, senta na mesa com a sua família e fala: marido, como que foi o seu dia? E vai comendo. Meu filho, o que você fez de bom hoje? E vai comendo. Mantenha foco. Se você está assistindo a aula, assista às aulas, pelo amor de Deus. Não fique querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Como que você vai aumentar a sua renda se você quer fazer um monte de coisa, quer abraçar o mundo? Não vai. E essa forma de se obter a renda é a forma mais comum existente hoje, é a renda ativa. A renda ativa, ela persegue cristão pobre, classe média e rico. Só que qual que é o grande diferencial? É a segunda renda que eu vou falar depois dessa. Só que se eu não entender essa, a outra não vai fazer sentido, porque eu não vou conseguir multiplicar o meu dinheiro. Então essa ela é fundamental para que eu entenda que eu preciso utilizar o meu tempo de forma estratégica para aumentar a minha renda. Ah, Carlos, mas eu tenho muitas dificuldades. Puxa vida, todo mundo tem dificuldade. Para mim não é fácil preparar as aulas. Para mim não é fácil fazer nada disso. Eu também tenho minhas dificuldades. Tenho os meus afazeres. Mas eu venci. Eu não abri mão da minha vitória. Faça como Jacó. O cristão, ele está abrindo mão muito fácil das coisas. Não abra mão da sua vitória. Não abra mão dos planos de Deus para a sua vida. Não abra mão dos propósitos de Deus para a sua vida. Como que você vai aumentar a sua renda se você se perde facilmente no meio do caminho? Foque naquilo que você está fazendo e você vai ver como a sua vida vai mudar. Se você dedicou esse tempo para estar aqui assistindo a aula ao vivo ou gravada, dedique o tempo para assistir a aula. Não queira fazer 1 milhão de coisas. Se você sentou para tomar o café da manhã, sente para tomar o café da manhã. Se você sentou para almoçar, sente para almoçar. Porque a renda ativa, ela depende do seu esforço pessoal para que você consiga alcançar o aumento daquilo que você deseja. Para que você consiga alcançar. Então, a renda ativa, ela vai depender do seu tempo. Se você não organiza o seu tempo, como que você vai conseguir aumentar a sua renda? Não tem como. Você precisa entender isso.
Porque a partir do momento que você entende isso, você começa a viver o segundo tipo de renda. Qual que é o segundo tipo de renda? O segundo tipo de renda é a renda passiva. Vocês já ouviram falar sobre renda passiva? E eu vou falar para você agora. Agora, olha só o que a Bíblia nos fala sobre a pessoa que ela deseja ter o aumento de renda, ela vive nesse plano ainda de renda ativa, só que ela não entende os conselhos que a Bíblia dá sobre isso. Então eu vou te dar 3 conselhos que a Bíblia fala sobre para quem vive com a renda ativa, para quem ainda está nesse estágio de renda ativa. Primeiro, a Bíblia fala assim, trabalhe com integridade. Sabe o que isso significa? Provérbios 10:4, porque ele diz assim, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Eu vou ler novamente. Trabalhe com integridade. As mãos preguiçosas empobrecem o homem. Então, se você é preguiçoso, você vai viver pobre. Porém, a mão dos responsáveis ou dos diligentes lhe trazem riqueza. Esse versículo, ele fala sobre o trabalho árduo e honesto. Ele é fundamental para que a gente alcance a prosperidade financeira. Então, o que é um trabalho com integridade? Trabalho com integridade é assim. Eu acabei de responder, mas vou responder de novo. Aqui, a Valéria escreveu assim, amém, estou trabalhando. O que a Valéria tem que fazer com o trabalho dela? Ela tem que chegar, fazer o trabalho dela com excelência, cumprir o horário. Você que está assistindo, você precisa cumprir o horário. Você precisa fazer o seu trabalho com qualidade. Você precisa mostrar que você é responsável com aquilo que você faz. Isso é um trabalho com integridade, é você ter a ética no seu trabalho e naquilo que você exerce. Porque o nosso tempo é curto. Eu tenho 8 horas de trabalho, algumas pessoas têm 10, 12, porque 8 horas já está sendo suficiente, então virou aquela bagunça na vida da pessoa. Está tudo bagunçado. Meu Jesus amado, os cristãos, eles estão se perdendo no tempo. Está tudo bagunçado. O cristão trabalha 18, 19 horas. Não vê o fruto do seu trabalho. É muito esquisito isso, porque está faltando muitas coisas. Provavelmente eles não estão ouvindo a voz de Deus. Provavelmente ele não está fazendo um trabalho íntegro. E o que é o trabalho íntegro? Aquilo que você faz, procure ser o melhor. Procure dar o seu melhor naquilo que você se propôs a fazer. Se você se propôs a assistir às aulas, assista às aulas com calma. Assista às aulas com calma. Se você está no seu trabalho, trabalhe com integridade. Qual que é a segunda lição que nós devemos aprender sobre esse mundo de renda ativa? Porque o mundo de renda ativa ela depende do seu esforço pessoal. Busque o equilíbrio entre o trabalho e a vida espiritual. Eclesiastes fala sobre isso. Eclesiastes 3:13. Também considero que nada há de melhor para o homem do que alegrar-se em suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: ele lembra a gente de aproveitar os frutos do nosso trabalho, mas também manter a nossa visão para a vida eterna. O que os cristãos estão fazendo? Eles não têm esse equilíbrio espiritual. Eles trabalham 10, 12, 15 horas e quando vai estudar a palavra de Deus, estuda 5 minutos. Ora, 1 minuto já está bom. Ou vai só no culto. Está bom. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, busque o equilíbrio.
entre o seu trabalho e a vida espiritual. Busque esse equilíbrio. É necessário. Não é algo, eu vou ver se eu faço, se eu consigo. Não. Você precisa fazer isso. Caso contrário, você não vai alcançar. E sabe qual que é o grande problema de muitas pessoas? Muitos cristãos se colocam na posição de ele sabe tudo. Mas com o perdão da palavra que eu vou falar agora, tá bom? A vida dele continua uma merda. Com o perdão da palavra. Tá bom? Mas eu preciso falar dessa forma. Ele sabe tudo. Eu sei. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é aquilo. Eu sei o que é aquilo outro. Eu já estudei isso, já estudei aquilo. Mas a vida não muda. Porque não busca esse equilíbrio. Então, a partir do momento que, para você aumentar a sua renda, você está vivendo de renda ativa, você precisa buscar esse equilíbrio. E outro ponto, para a gente finalizar essa etapa e ir para o segundo ponto, dependência de Deus. Então, se você vive a renda ativa e depende da renda ativa, que é o esforço do seu trabalho para conquistar as suas coisas, não tem nada de errado nisso, viu? Não tem nada de errado nisso. Valéria, não tem problema você trabalhar. Você pode continuar trabalhando. A grande questão é, qual que é o propósito de você estar trabalhando da forma que você está trabalhando? Se você não tiver uma meta clara, um objetivo claro, não vai adiantar. Você precisa ter um objetivo claro. Eu estou trabalhando por 6 meses assim, porque eu quero alcançar tal coisa, e depois que eu alcançar eu vou voltar ao meu estágio normal. Qual que é o grande problema? É isso ser recorrente. Eu trabalho já faz 3 anos, de segunda a segunda. Não, aí é um problema, tem alguma coisa errada. Mas trabalhar e viver da renda ativa não tem problema nenhum. Nós precisamos fazer isso. O ser humano ele precisa trabalhar pelo menos 8 horas por dia. É necessário. Qual que é a grande diferença? Tem pessoas que trabalham 8 horas por dia, mas ganham valores consideráveis. Tem pessoas que trabalham 8 horas por dia, mas não conseguem pagar nem o básico. Aí é que está o problema. Então não tem problema renda ativa nenhum, que é o seu esforço braçal. Então, qual que é o outro ponto? Dependência de Deus. Deuteronômio 8:18. Lembra-te do Senhor teu Deus, pois é Ele que te dá a capacidade de produzir riqueza. Meu amigo, preste atenção nesse texto. Em nome de Jesus, isso vai destravar a sua vida. Preste atenção. Anote esse texto. Leia ele quantas vezes for necessário. Deuteronômio 8:18. Lembra-te, pois, do Senhor, teu Deus, pois é Ele que te dá capacidade para produzir riqueza. Enquanto nós não nos debruçarmos na presença de Deus, nós não vamos entender sobre a verdadeira riqueza e prosperidade financeira que Ele tem para nós. É Ele que te dá capacidade. E aqui o texto diz: lembra-te do Senhor, o teu Deus. O Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, realmente tem sido teu Deus? Ou as tuas dívidas têm sido teu Deus? Ou o dinheiro tem sido teu Deus? Porque quando o nosso Senhor, Salvador, Criador dos céus e da terra é o nosso Deus, quando eu acordo pela manhã eu lembro dele. Quando eu vou dormir à noite eu lembro dele. Quando eu vou sentar à mesa para tomar um café da manhã eu lembro dele. Quando eu vou almoçar eu lembro dele. Quando eu entro no meu carro eu lembro dele. Lembra-te, pois, do teu Senhor, o teu Deus. E a partir do momento que nós nos conectamos com Deus, Ele vai revelar, Ele vai abrir
os desejos do coração dele para você. Você abre o seu coração para qualquer pessoa? Não. Às vezes você contrata até um terapeuta e não consegue conversar. Mas o que nós precisamos? Nos conectar com Deus para que Ele confie em nós suficientemente para revelar aquilo que está no coração dele. Sabe por quê? A Bíblia diz o seguinte: luz não se mistura com trevas. Ah, Carlos, você está falando então que eu sou um pecador? Que eu sou isso? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que se não tem um relacionamento, não tem proximidade de Deus. Se não tem proximidade de Deus, você está distante de Deus. Se você está distante de Deus, você não ouve a voz de Deus. Se você não ouve a voz de Deus, como que você vai praticar aquilo que Ele quer que você faça? Então, renda ativa, ela não é ruim, desde que você entenda que Deus, Ele nos ajuda e nos orienta e entrega em nossas mãos planos divinos, planos espirituais que se concretizam no mundo material. Você quer que eu dê um exemplo para você? Jesus Cristo. O plano é espiritual, mas se concretizou, se materializou na terra. Coisas espirituais precisam se materializar na terra para que as pessoas vejam e saibam que o nosso Deus, Ele é vivo e poderoso. Então, se você vive da renda ativa que depende do seu esforço braçal, não tem problema. A grande questão é: você está trabalhando com integridade? Você está buscando o equilíbrio entre o trabalho e a vida espiritual? Você está dependendo de Deus? Você está organizando o seu tempo de trabalho de forma que você consiga priorizar aquilo que você está fazendo? Essa é a grande questão. Se sim, você está no caminho certo. Logo, você será um cristão diferenciado, tá bom? Olha o que o Sérgio escreveu aqui, ó. Quando buscamos a Deus de todo o coração, naturalmente nos afastamos do pecado. É isso aí mesmo, Sérgio. É naturalmente. Porque é o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que convence a você a entender que você precisa de ajuda para resolver os seus problemas financeiros. Para reconhecer que você precisa de ajuda. Porque às vezes a pessoa está totalmente endividada, está no caos financeiro, num lamaçal de dívidas, num deserto financeiro, mas ela não reconhece que precisa de ajuda. Ela não reconhece que ela precisa ter um mentor. Ela não reconhece que sozinha ela não vai sair. Ela não reconhece. O ego está inflamado, o orgulho está alto, a vergonha, eu vou expor a minha vida, eu tenho vergonha, mas ela prefere viver de migalhas. Ela prefere pagar juros para o banco. Ela prefere deixar de receber de volta o que é algo de direito dela por cobranças indevidas. Ela prefere viver assim do que chegar e falar: não, o que eu preciso fazer para sair disso? Eu vou tomar a decisão que eu preciso tomar. Pronto. A vida muda. Lembra de Naamã? Qual foi o conselho que foi dado para Naamã para que ele se livrasse da lepra? Naamã, você vai mergulhar 7 vezes no rio. Não era uma piscina de água cristalina, era um rio. Um rio onde muitas pessoas não queriam estar ali. Naamã, alta patente do exército, poderoso, não quis. Mas o que ele fez? Ele venceu o ego dele. Ele foi lá, mergulhou 7 vezes e saiu curado. Nós precisamos vencer o nosso ego, o nosso orgulho e reconhecer que precisamos de ajuda. Então vamos lá para o segundo, renda ativa. Essa aqui é o que todos querem. Isso aqui é o que todos desejam. Desculpa, renda passiva. Isso aqui é o que todos querem. Esse aqui é o que todos desejam. A renda passiva é o que todo mundo almeja. Mas para chegar na renda passiva, precisamos passar pela renda ativa. Por quê? A renda passiva é o dinheiro que você ganha sem estar ativamente envolvido em uma tarefa. Olha só. Carlos, mas como isso?
O que é a renda passiva? É um dinheiro ou é algo que está trabalhando para você sem você precisar estar lá. Isso é fenomenal. 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 Você ganha o seu salário do mês sem precisar estar com o seu esforço braçal pessoal lá. Você ganha. O dinheiro vai cair na sua conta. Como que isso vem? Aluguel de propriedades, dividendos de ação, royalties de livros escritos, músicas, ganhos de investimentos em fundos que pagam para você mensalmente, trimestralmente, anualmente, enfim. É alguma forma em que você vai ganhar o dinheiro sem você precisar dedicar 8 horas de trabalho. Ah, Carlos, então significa que eu vou parar de trabalhar? Meu amigo, pelo amor de Deus, né? Se você estiver faturando ali 10, 15, 20 mil, sem precisar ter o seu esforço braçal, continue trabalhando, porque está dando certo e você vai conseguir multiplicar ainda mais. Ainda mais. Essa renda passiva, são poucas pessoas que alcançam isso. Por quê? Porque essa renda passiva, ela precisa e ela é gerada e ela nasce a partir do momento que eu entendo a renda ativa, vivo o processo, planto para colher a renda passiva. Para colher a renda passiva. Então entenda o seguinte, a renda passiva todo mundo quer ter, mas todo mundo não quer pagar o preço que é necessário para alcançá-la. E o que muitas pessoas querem fazer? Elas querem buscar atalhos. Aí o que elas fazem? Cristão, hein? Presta atenção. Joga no jogo do tigrinho, joga na Mega Sena, joga em jogos, participa de jogos de azar, vira agiota, ou quer se tornar um agiota que faz empréstimos errados, ilícitos, rouba. É errado. É o que? Buscar atalho. O que a gente precisa entender? Que tudo na vida existe um processo. E se você quer colher os bons frutos de uma ótima plantação, você precisa plantar as suas sementes hoje. Olha só o que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim, Provérbios 13:11. A riqueza obtida de forma precipitada diminuirá, mas quem acumula pouco a pouco haverá aumentar. A riqueza obtida de forma precipitada diminuirá, mas quem acumula pouco a pouco haverá aumentar. Esse versículo ele nos mostra a importância do tempo, do processo e de fugir de ganhos rápidos e fáceis, porque isso é ilusão. Aí você pode falar assim para mim, Carlos, então seus alunos eles conseguiram alcançar resultados rápidos em suas finanças, mesmo estando endividado? Eu não vou ser mentiroso para você, né? Pelo amor de Deus. Qual o capítulo, Sérgio? É Provérbios, capítulo 13, verso 11. Tá bom? Existiu o processo. Teve alunos meus que receberam 5, 6 mil reais de cobranças indevidas em uma semana. Por quê? Porque eles já entraram, já foram, começaram a estudar, receber orientação, foi lá, praticou, correu, se esforçou, fez isso, fez aquilo, pá, o dinheiro caiu na conta. Eu tenho aluno que tem dinheiro para receber 7, 8 mil reais e que está travado. Por quê? Sempre arruma uma desculpa. Ah, mas eu fui lá e o gerente falou assim comigo. Ah, mas eu ligo. Mas eu vou conseguir ligar depois de amanhã porque meu tempo é curto. Ah, pelo amor de Deus, o dinheiro está parado lá. Só você se esforçar e ligar lá e você recebe o negócio. Até para pegar dinheiro de volta enrolado. Pelo amor de Deus.
Então vai depender da sua intensidade em querer alcançar o que você deseja. Qual é a intensidade que você está dedicando para alcançar uma renda passiva? O que você está fazendo? Você está estudando sobre finanças? Você está se esforçando para aprender sobre a palavra de Deus? Você está se capacitando? Você está buscando um mentor com os mesmos princípios e valores que os seus? O que você está fazendo? Qual que é a intensidade? Porque você pode fazer isso e dividir isso em um ano. Mas você pode fazer isso e dividir em um mês. Intensidade. A intensidade, ela diminui o percurso. Não é buscar atalhos, mas é ser intenso. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se você quer emagrecer e você faz rigorosamente o que a nutricionista falou, você vai receber. É intensidade. Vai ser rápido. Agora, se uma hora ou outra você come um chocolate, você come um lanche, você come um negócio, você não vai emagrecer. Intensidade. Intensidade. Se você quer correr 10 quilômetros por dia, só que você anda ou corre 500 metros uma vez por mês, você vai demorar 10 anos para conseguir correr 10 quilômetros. Agora, se você faz uma caminhada todo dia, no outro dia você aumenta mais 100 metros, no outro dia mais 200 metros, em um mês você já vai estar correndo 10 quilômetros. Intensidade. Agora, olha o que fala em Eclesiastes 11:2. Distribua suas porções por 7, ou até 8, pois você não sabe que desastre pode acontecer na terra. Isso nos fala da importância de não colocar todos os nossos recursos em uma única área da vida. Então, se você depende 100% da sua renda ativa e você fica doente, o caos foi estabelecido. O caos está estabelecido. Nós precisamos... Não sou eu que estou falando, gente. Se vocês estiverem achando ruim, condena a palavra de Deus, questiona Deus. O que está falando aqui? Procure ter outros meios de renda. Aí o que acontece? A pessoa tem 3 fontes de renda, mas ela trabalha em 3 empregos, igual o pai do Cris. Todo mundo odeia o Cris. Depende 100% do esforço pessoal dela. Ela ficou doente e acabou tudo. Está errado em trabalhar em 3 empregos? Não. Só que você vai antecipar muitas dores, como a sua saúde, o seu psicológico, o seu espiritual, enfim, mas não tem problema trabalhar. Só que o cristão, ele não alimenta na mente dele o desejo de elevar o grau de merecimento dele, igual eu falei ontem. A gente precisa entender que Deus tem projetos grandes para nós. Só que projetos grandes precisam de pessoas grandes, de pessoas fortes, de pessoas que estão realmente querendo fazer a diferença. E isso não é para qualquer um, porque a procrastinação, ela está aí. A preguiça está aí. As pessoas não querem ter dor de cabeça. Ela prefere ter dor de cabeça em como eu vou juntar as moedas para pagar o meu boleto amanhã, do que ter a dor de cabeça de um funcionário que talvez esteja ali dando um pouco de trabalho e você precisa chegar nele e falar: meu amigo, você está fazendo errado, eu vou te mandar embora. Não quer ter essa responsabilidade de administrar uma empresa, de cuidar de uma empresa. Mas ela prefere contar moedas para pagar o boleto. Então, essas orientações que a Bíblia nos dá, ela nos alerta sobre a importância de eu entender que a renda ativa ela existe, eu tenho que continuar tendo esse esforço braçal, mas o que vai mudar o jogo é a renda passiva. Por quê? A partir do momento que eu trabalho, mas os meus ganhos estão sendo maiores do que as minhas saídas, eu já mudei de fase, estou na renda passiva. Eu dei o exemplo agora, por exemplo, os imóveis de aluguel. Algumas pessoas falam assim: mas alugar casa, comprar casa, alugar imóvel, não dá um retorno, dá dor de cabeça. Meu, faz o que você acha que tem que fazer. O que importa é você ter a renda passiva. O que importa é você almejar e desejar ter isso.
Não é só trabalhar para pagar dívidas. O que acontece? Por que muitas pessoas não conseguem sair das dívidas? Porque ela não tem um planejamento para quitar as suas dívidas. Ela trabalha e vive aquele ciclo, trabalho, dívida, dívida. Ela não consegue ter o poder de negociação para antecipar a dor da quitação das dívidas. Então, se ela não tem um planejamento, não tem estratégia de negociação, quitação, não tem nada disso, ela vai ficar no ciclo, trabalho, dívida. Nunca vai acabar. Aí precisa haver um corte. E qual é esse corte? É você aprender a negociar e quitar as dívidas. É você entender que existem meios para você quitar as suas dívidas. E eu preciso que vocês assistam às aulas a partir de amanhã. Vocês vão ver alunos meus que quitaram dívidas com 90% de desconto. A dívida era R$3.000, eles pagaram 297. Não é mais alcançável isso? Não é muito mais fácil você se dispor de R$300 e eliminar aquilo? Então vocês precisam assistir, porque a partir de amanhã vai ser uma enxurrada de depoimento de aluno. É prova em cima de prova, que tem como. Mas aí não sabe nada disso e fica naquele ciclo vicioso de dívida. Então, o que a gente precisa entender? Para aumentar a renda e multiplicar o seu dinheiro, você precisa entender que a renda ativa, ela vai existir para todo mundo. Mas o que você está fazendo com o tempo e esforço que você dedica ali, isso vai definir se você vai aumentar a renda ou não. E para multiplicar o dinheiro, você precisa entender que existe a renda passiva. A renda passiva é o que vai trazer dinheiro para o seu bolso sem precisar do seu esforço e da sua presença naquele local. Você precisa entender isso. Caso contrário, você não vai conseguir. Cristão desatento não consegue isso. Cristão enrolado não consegue isso. Quem consegue isso são os cristãos verdadeiramente comprometidos. Tá bom? E eu pergunto, por que Deus vai te abençoar com a riqueza terrena se você não está cumprindo o propósito dele em sua vida? É uma pergunta dolorida, é uma pergunta que machuca, mas eu preciso fazer. Por que você acha que Deus vai querer cumprir o propósito dele em sua vida se às vezes eu não estou cumprindo aquilo que ele me pede para fazer? Eu vou dar um exemplo para você. O meu propósito é ensinar o maior número possível de cristãos sobre finanças à luz da Bíblia. O objetivo é transformar a maneira como os cristãos pensam sobre o dinheiro. É restaurar famílias e casamentos. E mostrar para homens e mulheres como praticar a boa mordomia financeira segundo os princípios bíblicos. Esse é o meu propósito. Eu preciso cumprir isso. Qual é o seu propósito? Essa é a grande pergunta. Qual é o seu propósito? Então amanhã às 7 horas a aula será enviada via link no grupo do WhatsApp. Não é todo mundo que vai receber, é só quem está no grupo. Então, se você conhece alguém que quer assistir a aula amanhã, esquece. Se ela não estiver no grupo, não vai assistir. Se você saiu do grupo, você não recebe nem certificado, nem plano, não vai receber nada. E nem as aulas. E a partir da manhã são aulas com uma enxurrada de depoimentos para você ver que é possível. Tá bom? Então, se você não está no grupo, entre. Se você tem dúvidas de como entrar, pode mandar um direct para mim no Instagram que nós vamos responder para você. Mas, de qualquer forma, quando você entra no meu Instagram, você tem lá a minha fotinha, os números de seguidores, tem um link, você clica nele e você vai entrar no grupo do WhatsApp, tá bom? E agora eu vou deixar a palavra-chave para você. E a palavra de hoje é: eu acessarei a prosperidade financeira. Você precisa entender isso, cravar isso no seu coração. Eu acessarei a prosperidade financeira. Você tem todas as ferramentas para acessar. Você só precisa colocá-las em prática, esperar o tempo e o processo para que isso aconteça. Mas você pode. Você vai alcançar? Eu não sei. Vai depender da intensidade e do esforço que você dedica, do seu grau de comprometimento. Mas anote isso.
eu acessarei a prosperidade financeira. Eu acessarei a prosperidade financeira. Então, qual é a sua missão? Você precisa entender qual é a sua missão, para que você possa acessar a prosperidade financeira. Deus criou tudo com propósito, inclusive você, meu irmão, minha irmã. Acredite, você pode acessar a prosperidade financeira, porque Deus tem isso para você. Deus quer isso para você, tá bom? Deus te abençoe. Nunca se esqueça que Deus te criou para prosperar. Se você gostou da live, vai lá depois, curta esse vídeo, porque ele vai ficar salvo. Seja um cristão verdadeiramente comprometido. Escreva lá na mensagem, lá na aula que vai ficar salva, eu acessarei a prosperidade financeira. Escreva lá, eu vou deixar uma imagem lá no feed, lá no meu Instagram. Você já vai ver ela, não tem como não ver. Escreva lá no comentário, eu acessarei a prosperidade financeira. Você, além de escrever, verbalize isso, para que isso insira na sua cabeça e você entenda que você pode ser próspero, tá bom? Então amanhã às 7 horas da manhã você vai receber o link da aula. Se você saiu do grupo, você perdeu. Convide mais pessoas para entrar no grupo, para que elas possam assistir as aulas, e todas as orientações vai ser dada lá pelo grupo. Se você não está no grupo, perdeu. Se você está no grupo, ganhou, tá bom? Então Deus te abençoe. Amanhã às 7 horas nós temos uma aula, uma mega aula, e você não pode perder. Já tem uma enxurrada de testemunho na aula de amanhã. E qual que é o tema da aula de amanhã? Amanhã aprenda 5 erros que estão te impedindo de sair das dívidas. Você só vai assistir essa aula se você estiver no grupo. Se não estiver, não vai assistir. Tá bom? Aprenda 5 erros que estão te impedindo de sair das dívidas. Tá bom? Então, amanhã começa a Semana de Finanças Cristãs do Vermelho ao Positivo, oficialmente. Deus te abençoe. Um ótimo domingo, uma ótima manhã. Vou me preparar para ir ao culto agora de manhã, porque eu gosto de ir na parte da manhã. Se você vai na parte da manhã, Deus te abençoe. Se você vai à noite, Deus te abençoe. Muita paz e prosperidade vinda de Deus. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Tchau, gente. Deus abençoe a todos.